Eu sei que vocês vão estranhar isso aqui, mas é porque eu tô tentando uma forma diferente de capturar o áudio até que chegue o microfone que eu comprei na Amazon. Mas o que importa é que a gente tá aqui pra falar do 7º episódio, o penúltimo, e a coisa vai ficar feia semana que vem. Uma coisa que eu fiquei pensando nesse episódio aqui é que vocês se lembram de Game of Thrones quando a série prestava ainda, lá pela 6ª temporada no máximo? Porque no episódio 8, geralmente, que era o antepenúltimo, a gente tinha o grande clímax da temporada, que era a grande batalha, ou então algum episódio que tem algum evento muito importante. Aqui em The Boys eu acho que foi a mesma coisa, porque a gente já teve o clímax da temporada, que foi o Herogasm. Eles prometeram muita coisa e entregaram. A gente já teve o grande evento da temporada, a gente já teve o fanservice, o que a gente queria ver. Agora é a hora que o roteiro mostra de fato o que ele quer entregar pro desfecho da série, que muito provavelmente vai ser na 4ª temporada. Porque nesse episódio aqui, o 7º, a gente teve uma grande reorganização do tabuleiro para que de fato no último episódio a gente tenha os últimos posicionamentos, para que a gente entenda de fato o que cada um vai ter que desempenhar na última temporada pra gente ter de fato um desfecho bombástico. Mas antes de entrar em especulações em si, vamos comentar o principal tema do episódio, que foi a família. E eu vou começar aqui falando justamente do Butcher, porque aquele arco dele foi perfeito em termos de adaptação, porque eles pegam um spin-off do Butcher que acontece ali antes da reta final, antes do confronto final contra o Homelander. A gente conhece muito mais do Butcher na infância e adolescência, a gente vê o irmão dele, o Lenny, a gente vê o pai, que é uma presença destrutiva na família inteira, e a gente entende por que ele é dessa forma, por que ele é tão abusivo, tão ríspido também, e como ele é um babaca completo, porque a gente chega num ponto do quadrinho que ele e o Homelander são praticamente no mesmo nível de vilania, e aqui na série a gente tá quase chegando nisso. E foi muito bom porque a gente não teve um flashback ou uma coisa muito forçada assim, foi justamente inserido dentro da missão. Basicamente o Turbomente joga o Butcher dentro de um transe mental, jogando ele num delírio ali no seu passado, para que assim ele morra de fato no pior momento possível, que ele morra revivendo a pior memória que ele tenha. Tem esse flashback disfarçado, é uma facilitação narrativa para expor uma parte de uma história que a gente não ia ter uma outra oportunidade de conhecer, mas ainda assim é usado de uma forma muito madura, é feito de uma forma que encaixa no contexto geral, e pra gente como público é uma informação muito importante, que a gente vai entender um pouco mais desse que é um dos protagonistas da história. E aqui a gente vê também como que o Butcher encara o Hugh como seu irmão. A gente já tinha percebido isso antes, mas aqui ele fica vendo o tempo inteiro o paralelo entre o Lenny e o Hugh. É muito pesado a hora que ele toma aquela decisão de não revelar pro Hugh que o composto V24 tá matando eles aos poucos. A Anne deixa claro que de 3 a 5 doses já é mortal, já é uma parada que derrete o seu cérebro. E ele simplesmente fala pro Hugh tomar mais. Então assim, ele sabe que ele errou com o irmão, ele sabe que ele herdou muita coisa do pai e sabe que ele podia fazer diferente com o Hugh. E ele vai lá e mantém o mesmo erro. A gente sabe que esse nosso protagonista é um babaca, a gente sabe que ele é quase um vilão também. Então, se ele vencer o Homelander, não vai ter uma coisa exatamente boa pra se comemorar, porque vai ser um outro lunático à solta com um composto V no corpo. Um outro ponto importante do episódio, que eu acho que as pessoas fingem que não entendem, mas que, se você prestar atenção, minimamente você vai sacar, é justamente os paralelos com a política real, principalmente dos Estados Unidos, mas do Brasil também, encaixa perfeitamente, que é a questão da polarização, de como os dois lados têm que entrar numa guerra midiática para conseguir seus apoios. E a gente sabe que a Anne tá fazendo isso para peitar o Homelander, e do outro lado o Homelander tá justamente desmoralizando ela pro público e tentando ao máximo minar a imagem que ela tem. Mas é uma guerra midiática, os dois lados vão ter que sujar as mãos para conseguir derrubar o outro, então é justamente o que acontece aqui. Só que o momento que eu achei realmente muito bom do episódio nessa parte foi quando o Leitinho vai confrontar o Todd, que é o padrasto da filha dele. O cara é a descrição de gado político. O cara simplesmente não vê que o Homelander tá mentindo pra ele. A evidência é óbvia, tem um super vilão atacando tudo, é um perigo iminente, as pessoas estão vendo o perigo ali, e ainda assim o cara vai lá e diz que não tem nada acontecendo, que é pra ficar de boa, que é pra sair de casa assim, que ninguém vai morrer. E as pessoas acreditam. Isso aqui é muito exagerado, é uma coisa que só acontece em quadrinhos. Bom, a gente tem 2 anos de história no mundo real comprovando que não é ficção. Então, essa é talvez a parte mais crível de The Boys. Então, é assustador, mas é um comentário que ele tem que voltar a ser feito para que as pessoas, pelo menos, entendam. Elas estão erradas, mas que elas, pelo menos, percebam o erro. E que talvez um dia voltem atrás, mas é difícil.
Enfim, no geral, eu acho que esse contexto político vai se agravar um pouco mais, porque tem supers que aos poucos vão se voltar contra o Homelander. Não por questão de apoio ou por ter uma ética, porque a gente já viu que os que tinham um pouco de ética morrem muito rápido nesse universo aqui. Então acho que vai ser mais uma questão de comodidade, como é o caso do A-Train. O A-Train teve o seu momento de glória no Hero Gasp. Eu achei que ele tinha morrido, mas a decisão que eles tomaram, pra mim, é muito mais genial, porque o cara que fudeu a vida do irmão dele, que era praticamente o nêmesis dele naquele momento, agora é o que mantém ele vivo. E vai ser uma marca eterna que ele vai carregar. Pelo fato de não ter se posicionado, de não ter sido o herói que o povo dele precisava, ele agora só tá vivo por conta de um racista. É uma forma genial da Vault, mais uma vez, fuder a vida de todo mundo. E agora ele tem poder de novo, ele pode voltar a correr. Ele tá no seu pleno funcionamento. E aí que eu acho que entra a virada. Ele vai ser o primeiro que vai demonstrar apoio público à N. Eles vão ter que levar isso porque é uma forma muito lógica de se encerrar a história, de fazer uma guerra entre todos os supers. É um evento que a Vault poderia lucrar bastante com uma guerra acontecendo entre heróis, tipo Guerra Civil, vendeu pra caramba, então eles podem muito bem fazer isso entre o time Starlight e o time Homelander, e eu acho que o A-Train vai ser muito importante nesse momento aí, porque ele sabe que o barco do Homelander tá afundando, então ele tem que tomar uma decisão, e ele já se aliou a Starlight em outros momentos, então vai ser uma decisão mais fácil pra ele. Só que eu acho que aí sim vai ser o estopim pra que os heróis comecem a tomar suas decisões e fiquem em algum lado. E falando em tomar um lado, vamos voltar a falar da Victoria Newman, que nesse episódio aqui ela teve uma cena muito importante, que inclusive foi a cena que o Homelander tá ordenhando a vaca, que esse personagem é muito incrível, porque ele consegue ser extremamente estúpido e idiota que nem nesses momentos, e também extremamente ameaçador 2 minutos depois. Mas basicamente aquela cena serviu pra gente ver que tem alguma coisa rolando com a Victoria Newman que ela tá ocultando de todo mundo. Eu não comprei ainda aquele rolê dela ter simplesmente traído o pai dela, porque a gente sabe, ele não é um bom pai pra ela, mas ele sempre manipulou a menina. Então não é de uma hora pra outra que ela vai se voltar contra ele e se aliar ao Homelander. Então tem alguma coisa acontecendo aí que a gente não tá vendo, porque ela já tentou aliança com a Starlight, tentou aliança com o Homelander agora. Alguma coisa eles estão tentando desesperadamente fazer, porque eu acho que eles vão ter que eliminar os supers de uma vez por todas, nessa grande queima de arquivo que deve acontecer na última temporada. A gente tem que ver um pouco mais do composto V em si, não só o principal, que dá os poderes plenos pros supers, mas também um pouco mais do 24, do composto V explosivo, que deve ser a grande resposta do Stan Edgar, e de um composto V, que é o composto zumbificador, que inclusive no último vídeo do Gustavo Cunha, sigam o canal dele, que o cara obviamente é a maior referência nerd hoje em dia no YouTube. Ele comentou de uma variante do composto V, que é o zumbificador, que eu também falei que no vídeo de história completa, assim, na série toda, é um composto V que aparece bastante, porque ele foi usado pela Vault para manter vivos os supers que já morreram. A teoria que tá rolando é que o Black Noir tenha um pouco desse composto V, na verdade ele seja o primeiro protótipo do composto V zumbificador. E esse episódio aqui pode ter dado uma pista disso, porque tem uma cena naquela animação ali que a gente vê o Soldier Boy moendo o Black Noir na porrada e o cérebro dele fica pra fora. Aparentemente ele morreu ali naquele momento, mas ele continuou de pé, ele continuou sem fala e com a mente totalmente delirante. Ele tá vendo aqueles desenhos animados porque a mente dele claramente não funciona bem mais. É um caminho muito interessante pra ele, porque ia explicar por que ele tá tão diferente, por que ele perdeu a capacidade de fala dele, que antes a gente viu que ele era uma pessoa normal e agora ele é um cara que parece de fato um zumbi, inclusive paralelo com Game of Thrones, ele fica parecendo Montanha, depois que o Montanha vira zumbi. E além disso, como eu já mencionei o Leitinho aqui, ele tá naquele momento do pico de estresse dele, mas eu acho que quem tá no momento mais peculiar da equipe são justamente a Kimiko e o francês. O francês porque ele tá no seu limbo ali, ele não sabe se ele vai concluir a missão, se ele vai pular fora, ele já tentou pular fora com a Kimiko, mas não deu certo, e a Kimiko aceitou tomar o composto V justamente para ter uma forma de ser uma heroína, porque ela vê a Starlight como uma grande inspiração para ela. Então ela sabe que o composto V pode fazer a pessoa ficar ruim, mas uma coisa que a temporada tem reforçado é que o composto V não tem exatamente uma função, ele não deixa você mais malvado, ele só libera o que você já é naturalmente. Inclusive o Butcher é exatamente isso, ele já era um super babaca, ele já era um cara totalmente nocivo e agora ele ficou pior ainda. Então a Kimiko voltando a ter os poderes agora, ela pode muito bem ser uma grande heroína. É aquela questão, o poder é inerte, ele não tem partido, mas quando você se apropria dele, automaticamente ele vai pender pro seu lado. E quem já tem propensão pro mal, vai ficar ainda pior. Mas quem tem propensão pro bem, pode fazer coisas muito mais importantes pra história, pra humanidade. É um arco interessante que demorou a engatar, mas finalmente eu senti que nesse episódio, Francês e Kimiko tiveram seu grande momento, assim. A decisão dela foi muito importante. Mas tem uma cena nessa parte da Kimiko que eu não vi na primeira vez e eu tive que voltar, porque o Reinaldo, o grande Mephisto que a gente tem ali no grupo do Bar dos Nerds e do Vigilante Atômico, ele comentou que a direção foca um pouco naquele composto V,
V no frasco, que a Kimiko não tomou tudo, que ficou um pouquinho ali. E talvez Leitinho ou Francês tomem aquele restante ali. Ou também pode ser que o Hyugi tenha que ingerir aquilo, porque se ele vai morrer com o composto V24, talvez o composto V normal salve a vida dele. É uma possibilidade aí pra gente ter mais um deles se transformando. Talvez o Leitinho tome pra peitar o Soldier Boy. Seria uma saída mais fácil. Eu acho que eles vão fazer alguma outra coisa aí que vai surpreender a gente. E falando de surpresas, vamos falar do grande plot twist do episódio, que eu acho que a gente já sabia, porque deixaram claro que o Homelander é uma evolução do Soldier Boy. Ele foi feito com base no mesmo DNA. Mas a gente não sabia da reação do Soldier Boy. E aquilo foi sensacional. Porque ele simplesmente adotou o Homelander como seu filho. E agora fudeu de vez, porque o grande plano pra deter o Homelander era usar a radiação do Soldier Boy contra o Homelander. Mas se ele é o pai do Homelander, obviamente ele não vai fazer isso. Eles vão ter que focar totalmente no Ryan, que é justamente o filho do Homelander e neto do Soldier Boy. E torcer pro Butcher não ter ferrado de vez a cabeça do menino. Porque se o Ryan voltar de uma vez por todas pro lado do Homelander, aí a gente pode fechar o boteco e desistir, porque não tem o que fazer. O Butcher e o Hyugi estão nas últimas doses do composto V. A Starlight, ela não tem poder algum pra peitar esses caras. E agora Homelander e o Soldier Boy juntos, aí sim é uma merda que a gente nunca viu antes na série. Tem outra coisa que o Reinaldo falou também, que pode ser que revelem que o Homelander não foi feito em proveta, que na verdade ele é filho da Stormfront. Aí é totalmente a piração que o The Boys gosta de fazer. Meu Deus. Bom, mas eu acho que é isso. Foi mais um episódio excelente, como eu disse. O clímax da temporada já passou. Agora é hora de rearranjar o tabuleiro e ver como que vai ser a cartada final aí e o que o Butcher vai arrumar com os caras, se ele vai voltar a se aliar com eles. É isso, eu acho que vai ter uma grande guerra de super chegando aí entre os dois partidos de supers. No meio termo a gente tem ali o Stan Edgar correndo por fora, a gente tem o Congresso dos Estados Unidos tendo que fazer alguma coisa também, Leitinho, Francês, Kimiko e a própria Starlight tendo que resolver isso de uma forma em que não acabe com o mundo todo, que é uma grande possibilidade. Se você gostou do vídeo, deixa o like, se inscreva, ativa o sininho. O próximo vídeo que eu vou lançar deve ser sobre Umbrella Academy. A gente tem muita coisa pra falar também, mas é isso. Vejo vocês semana que vem pra despedida de The Boys e que a quarta temporada seja o grande final que essa série merece. Até a próxima.